Essa é a parte número 4, irmãos. Então aqui no capítulo 6, Deus está chamando Isaías, deu a visão para ele, para entrar também no futuro e entrar em conexão com a visão de Ezequiel. E aí Deus iria, fazer uma coisa que fica até meio estranha se você não pensar no Messias. Por que Deus está falando, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus sabia que Isaías ia ser voluntário. Deus poderia ter apontado qualquer outro nome, mandado qualquer outra pessoa que ela iria. Não precisaria de Deus perguntar, tanto no céu como na terra. Mas Deus pergunta para que Isaías falasse isso. Deus sabia que Isaías, após ser purificado, iria ser voluntário. E aqui Deus iria trabalhar com Isaías como uma tipologia do Messias que seria enviado. E isso tem no próprio livro. Então Isaías é enviado, aí algum tempo depois, porque você vai ver que tem uma diferença de tempo entre o capítulo 6 e o 7. Aí começa aquela peleja entre Arã e a casa de Israel contra Jerusalém, e aí entre os filhos de Isaías. Mas primeiro houve o chamado de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque isso aqui tem um significado muito importante, antes de ver essas profecias. Por que você acha que o eis-me aqui, envia-me a mim, com essa visão, tem que estar antes do capítulo 7, 8 e 9? Ou seja, tem que estar antes dos filhos. Para que a gente entendesse a conexão dessas coisas. Quando olhasse para Isaías 10, tempo do fim, onde vai estar aparecendo os filhos de Isaías aqui. E prestasse mais atenção ainda em Isaías 11 e 12, onde está aparecendo o reino do filho, estabelecido na terra. E Isaías 13 iria servir como prova cabal de que Deus profetizou as coisas para esse tempo, mas falando do futuro. Coisas que Deus falou aqui entre os filhos de Isaías jamais se cumpriram naquele tempo. É isso daqui que os judeus não compreendem, negam o Messias, e por isso Deus vai permitir que aquela terra todinha seja invadida pelos inimigos de Israel, que estão ao redor de Israel. Turquia, Iraque, Irã, até o Egito. Deus vai permitir isso, por causa da incredulidade e rebeldia deles. Porque Deus levanta pessoas dentre os gentios para ensinarem isso, coisas que eram para eles estar ensinando. Eles que sabem o hebraico, eles que eram guardiões da Torá, eles que engrandecem a Torá, eles que falam do Deus de Israel, eram para eles estar ensinando isso para as nações, e não gentios estarem ensinando isso para eles. E mesmo falando e mostrando, eles não vão acreditar. Depois eu vou mostrar, em vídeos futuros eu vou mostrar para vocês que mesmo que tudo isso daqui que eles negam tivesse escrito ao contrário, eles não iriam crer. Mesmo que no Novo Testamento tivesse escrito que José e Maria tiveram relação, e José da tribo de Judá e Maria da tribo de Judá, e nascesse o Messias, eles não iriam crer, mesmo que tivesse assim. Mesmo que Mateus não estivesse aplicando os filhos de Isaías para o Messias, ou o apóstolo Paulo não estivesse usando os filhos de Isaías para o Messias, eles não iriam crer, porque eles são rebeldes. Por isso. Mas Deus deixou assim porque Deus quis revelar o Messias dessa maneira. É a programação da parte de Deus. Vamos fazer uma leitura aqui em Isaías 7 para mostrar para vocês. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Olha aqui a Síria. Vocês estão vendo Arã, né? Não é a Síria atual hoje, que vocês estão vendo ali perto do Iraque. É Arã. E aqui diz que Remalias, rei de Israel, ou seja, não era rei de Judá. Aqui é a casa de Israel. Então a casa de Israel se uniu com Arã para pelejarem contra Jerusalém. Só que não prevaleceram contra ela. Olha o que aconteceu, verso 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está em aliança com Efraim. Quem que é Efraim?
A Síria a gente sabe que é Arã. Quem que é Efraim? Efraim é a casa de Israel, o reino de Israel. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agita as árvores do bosque com o vento. Verso 3. Disse o Senhor a Isaías, aqui Deus já tinha preparado Isaías com o eis-me aqui, envia-me a mim, figura do filho sendo enviado, né, no futuro, para se cumprir as profecias, porque só se cumpriria no futuro. E enviou ao encontro de Acaz, disse o Senhor a Isaías, vai, sai e toma teu filho. Isaías já tinha esse filho aqui, que se chama um resto voltará. Tá vendo? Sha'ar Yashub. Se eu procurar para pesquisar aqui, um resto voltará, vai aparecer só aqui, ó, em Isaías 7,3. Não vai aparecer em lugar nenhum mais. Porque do jeito que foi escrito aqui, só está aqui. Só que essa palavra resto, voltará, essa palavra aqui, Sha'ar e Yashub, com umas pequenas diferenças aqui em sinais massoréticos ou até em separação de traços, vão aparecer em Isaías 10. Ou seja, os filhos de Isaías estão aparecendo em Isaías 10, não acabou aqui. E disse-lhe, diz que é para ir ao encontro de Acaz, né? Que está na outra extremidade do aqueduto, no açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe, acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor do rei de Rezim, do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias. O filho de Remalias era o rei de Israel, Efraim. Subamos contra Judá, é o que ele disse, né? Subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital, aqui capital é cabeça, Rosh. Mas a capital da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco, Rezim. Tá vendo? Aqui é a mesma palavra, cabeça, e aqui traduzido como capital. É válido, mas cabeça é cabeça, deixa a gente interpretar o texto. Por isso que eu não gosto de traduções que fazem isso. A cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Essa profecia aqui, ela é a mesma profecia que está em Oséias. Efraim, que é a casa de Israel, Lo-Ami, não é mais povo. E se é Lo-Ami, é porque Lo-Hu Shamá, Deus não tem mais misericórdia deles. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não permanecereis. O que acontece é que as profecias que Deus desenvolveu, no futuro Deus iria chamar Efraim de volta. Então, Efraim iria deixar de ser povo, mas em Isaías, tanto em Oséias como em Isaías, Deus falou que um remanescente iria retornar. Por isso, o filho de Isaías aqui, toma teu filho, um resto voltará. Porque o remanescente vai se converter a Deus e vai voltar no futuro. Aonde houver um povo chamado Israel, aí está valendo a profecia. Senão não existe mais remanescente de judeus. Um resto voltará. Mas Deus não está falando somente de judeus, porque está falando de Efraim também, que deixaria de ser povo, deixaria de alcançar misericórdia, mas no futuro eles iriam se unir com Judá, lembra de Oséias 1? Iriam ser chamados de filhos do Deus vivo, iriam subir da terra e eles iriam congregar juntos. E isso está aqui em Isaías 11. As mesmas coisas. Entendeu até aqui, irmãos? Aí tem a questão do sinal aqui. Eu não vou falar nesse vídeo que vai ficar muito grande, sabe? A questão do... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem, aqui que os judeus usam para negar. A virgem, aqui, alma. Essa palavra aqui não está falando de uma mulher
virgem, que não tem filho, está falando de uma donzela. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Não vai sair aqui. Emanuel, Deus conosco. Aí esse contexto aqui, ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino, o Emanuel, este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Aí eles falam, tá vendo aqui, Emanuel não é Jesus, o Cristo vindo na terra. Emanuel é um filho de Isaías que aconteceu nessa época aqui. Olha aqui o contexto. Só que eles ficam presos só aqui. Eu não falo que isso daqui está errado. Aconteceu. Acontece que essas expressões de Deus é conosco, um resto voltará, remanescente do povo de Israel, sabe, presa e despojo, os filhos de Isaías, não somente um, os três, estão aparecendo em Isaías 10 e ali está falando do futuro. Deus está querendo montar uma profecia no presente que ele profetiza, visando o futuro. Não é para a gente ler Isaías como história, é para a gente ler como a história que profetiza o futuro. É isso, e a própria profecia vai desdobrar e nos dar caminho para isso. Não é para eu vir aqui e ficar preso só aqui e negar Jesus. Eu faria isso se só tivesse escrito isso, eu não iria acreditar no Novo Testamento. Mas por que então Mateus, Paulo e alguns outros escritores aplicaram esses filhos de Isaías ao Messias, como sendo Jesus? Porque eles reconheceram coisas que os judeus de hoje não reconhecem. Porque eram homens inteligentes e que davam o devido valor às Escrituras. Nós vamos ter que ir para a parte número 5, irmãos. Parte número 5.